Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado na noite dessa segunda-feira, sempre trazendo histórias inspiradoras para compartilhar com você. Sou Larissa Brito, te acompanho aqui na próxima 1 hora. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial de um lugar que está na memória afetiva de muita gente, né? Estou recebendo a Karen Urbani, que ela é diretora de marketing do Parque Mundo a Vapor e da Roda Canela. Muito boa noite, Karen. Muito obrigada pela tua presença aqui na 105.3. Boa noite, ouvintes da 105.3, e fico muito grata aí pelo convite, e é uma satisfação estar aqui e contar um pouco da história do Mundo a Vapor. Pois é, Karen, falando em história, a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o programa, tem muita história, muita gente tem uma relação com o Parque Mundo a Vapor. Eu queria que tu contasse um pouquinho como começa essa história, porque é uma empresa familiar que está na tua família, né, já há 33 anos, e eu queria que tu contasse um pouquinho da história do Parque Mundo a Vapor. É muito curiosa a nossa história, né, do Mundo a Vapor, porque ela começa já há 100 anos atrás, né, com o meu avô, que quando ele veio, ele morava em Veranópolis, e na lua de mel ele foi a cavalo até Canela para passar a lua de mel, e chegando em Canela ele percebeu que ali era uma terra muito farta, que tinha uma terra promissora, que ali poderia se instalar e colocar um negócio dele ali. E ele era mecânico de máquinas a vapor. Então, como ali a região serrana tinha muitas fazendas, né, de as madeireiras, e todas elas eram movidas às máquinas a vapores. Então ele se mudou com a minha avó e foram morar em Canela e instalaram a primeira metalúrgica Urbani no bairro Canelinha. Hoje o bairro Canelinha. Então foi ali que tudo começou, a história, né, e a paixão pelas máquinas a vapor, que hoje virou um parque. A paixão das máquinas a vapor virou hoje é um parque, né? E como que foi, assim, transformar, né, da oficina ali, enfim, transformar isso no Parque Mundo a Vapor? Como que aconteceu esse processo de transição? Então, meu avô, depois que ele instalou a primeira oficina, ele foi para o centro de Canela, fez a segunda oficina, a segunda não, né, é uma outra oficina no centro da cidade, e ali nasceu meu pai e meu tio, nessa oficina, que a casa era no lado, né. Então, meu pai e meu tio, eles cresceram com o meu avô, consertando as locomóveis. E como eles eram crianças... O que são locomóveis? Locomóveis são as máquinas que gera energia para gerar o vapor para conduzir os processos industriais. Uhum. Então, é ela que faz mover, né, uma siderúrgica, uma olaria, uma serraria. Então, hoje é difícil encontrar, já é bem obsoleto, mas de repente em algum lugar aí, algum interior, alguma fazenda de interior aí, deve ter alguma locomóvel lá perdida. Então, como eles eram pequenos, meu avô colocava eles dentro das máquinas para consertar, né? Então eles cresceram dentro da oficina do meu avô. Literalmente dentro das máquinas. Dentro das máquinas. Entendendo tudo como funcionava. Isso. E uma curiosidade também, que o meu avô, indo consertar uma dessas locomóveis em uma fazenda lá pro lado de Cambará, ele sofreu um acidente atravessando uma ponte e acabou falecendo. Encontraram ele 40 dias depois. Nossa. Então, quem assumiu a oficina foi o meu pai e meu tio. Que idade eles tinham? 17 e 19 anos. Ah, mas eram bem novinhos, bem né? Bem novos. Mas já tinham toda uma bagagem de conhecimento. E daí ficou a nona, então, e mais os outros irmãos, e eles continuaram com o negócio até, porque já estava obsoleto, né? Então veio energia elétrica e realmente eles tiveram que ir para outro negócio. Que ano isso que teu avô faleceu? Meu avô faleceu, acho que é em 47, 57, por aí. 57.
Claro, daí já estava ficando obsoleta as máquinas a vapor. Então, eles tiveram que procurar outras formas para o ganha-pão da família, né? Claro. Então, eles... Se reinventar. Então, eles foram para a área de metalurgia. Eles faziam facas. Nossa. Então, toda a vida adulta, eles tiveram uma metalúrgica. Metalúrgica Urbana e metalúrgica Canelense. Depois teve uma fusão com a Metalcan e veio junto o grupo Ziv Hércules. Então, ali toda a vida, né, adulta... Mas tu vê que tem um espírito empreendedor na família, assim, no sangue, né? Tem. Porque o teu vô, numa viagem, identificou uma oportunidade, tocou um negócio que deu muito certo, colocou os filhos para trabalhar. Os filhos, diante da necessidade, né, seguiram com o negócio, mas identificaram que daqui a pouco já não era mais o serviço que precisava. Se reinventaram, criaram um novo negócio que deu também muito certo. Então, a gente percebe que tem já esse sangue empreendedor e essa vontade de fazer dar certo, né? Isso, não é. A família é bem criativa. Então, assim, isso é muito importante, né? Porque tem que seguir em frente, tem que ter coragem, e eles tiveram muita coragem. E nessa vida adulta, em metalúrgica, naquela época se aposentava cedo, né? Então, eles com 47 anos, 50, já estavam aposentados. E muito criativos e muito ativos, eles acabaram vendendo, né, a parte deles na metalúrgica e começaram, por hobby, fazer as miniaturas das máquinas a vapor que eles aprenderam com o avô, com o pai. Então, por hobby. O meu tio já tinha uma oficina e eles iam para a oficina e começaram. Daí fizeram a primeira uma olaria, né? Eles iam lá numa olaria, olhavam, iam para a oficina e desenhavam com giz. Não tinha, né? Na mesa com giz. Os recursos não eram... Que ano isso, mais ou menos, Karen? 1988, por aí. O 91 foi inaugurado o Mundo a Vapor. É quando é esse processo em que a serra também ficou um pouco mais fortalecida do ponto de vista turístico também, né? Sim, o Mundo a Vapor é pioneiro, né? Foi o parque temático. Naquela época não tinha. O primeiro parque indoor. Então, assim, não tinha. Daí ali começou. Depois do Mundo a Vapor, já veio outros parques, daí deu o boom. Mas... Tá, e aí eles começaram a fazer de uma forma despretensiosa ali e aí investindo tempo naquilo ali, foram gostando do resultado. Como que surge a ideia de fazer mais coisas, daqui a pouco de tornar isso uma fonte de renda? Como que foi isso? Então, já tinha umas 5 atrações, né? Como eu falei antes, siderúrgica, olaria, serraria. E eles num churrasco, que faziam churrasco dentro da oficina, e estavam primos junto ali, e um sobrinho falou assim, olhando aquilo ali, sabe o que vão fazer? Vender, não tem como vender, porque é algo, né, todo feito manual, não tem um valor, né, para quem vai querer comprar, vamos expor. Daí veio a ideia de expor. Então, meu pai foi procurar um lugar, na época tinha o ginásio dos padres ali do seminário, que estava para alugar, que é onde hoje é o Mundo a Vapor. Então, eles alugaram aquele ginásio. Daí, na época, tinha um sobrinho do meu pai, que ele era engenheiro, e ele tinha contato aqui com o arquiteto Montserrat, que é o que fez os Bourbons. Então, veio esse arquiteto renomado, e eles foram para Disney procurar referências e montaram o Mundo a Vapor. Então, foi inaugurado em 1991. E como é que é a tua relação com o Mundo a Vapor? Porque, enfim, a gente está falando de uma empresa, porque é uma empresa, né? Que vai passando de pai para filho, né? E vocês já são aí a terceira geração, né? A que está à frente do negócio. E como que foi a tua relação, assim, com o Mundo a Vapor? Tu tem essas memórias, assim, do teu pai fazendo lá atrás, antes de inaugurar? Como que é isso para ti? A relação é de muita paixão, né? Porque a gente vê, assim, que tudo que foi feito lá, tudo que foi construído é com muito carinho, com muita... Porque, assim, cada peça foi feita manualmente. Então, assim, não foi comprado nada, é nos torno. Então, assim, e tu vê que é aquele orgulho e aquela admiração
pelo meu pai, pelo meu tio, porque eles não tiveram ensino. Saíram ali no 3º ano, nenhum dos dois se formou em engenharia. Então, assim, eram gênios, né? Os professor Pardal, literalmente. E eles, criando aquilo ali, a gente ia na oficina, olhava e disse, meu Deus, era muito lindo, né? E o carinho que eles tinham em construir aquelas miniaturas e a dedicação e a delicadeza, porque são peças muito pequenas. Então, e já estão funcionando há 33 anos perfeitamente. Então, assim... Qualidade tem, né? Qualidade tem. E realmente, assim, se botar funcionar a vapor, elas funcionam a vapor também perfeitamente. Eles não fizeram só por fora, como funcionais também. Por dentro também, E qual é a tua memória, assim, mais distante que tu tem disso, assim, de tu lembrar de ver teu pai fazendo, ou de tu te impactar com aquilo? Tu tem essa memória? Tenho, mas assim, eu já era adulta. Não foi na minha infância, né? Então, assim, já adulta, então a gente ia pra oficina. Mas e tu pensava que isso poderia dar em algo como se tornou, assim? Não. Acho que nem eles pensavam. Foi assim, vamos expor pra ver o que vai dar. E realmente... como que foi esse começo, assim? E daí expuseram e como que foi? No começo, então, veio, né, esse arquiteto e fez como se fosse as atrações e com lojas, né? Então a gente investiu em várias lojas, uma área de gastronomia e algumas atrações. E o que a gente foi percebendo que fomos, né? Eles foram criando mais atrações e as pessoas estavam interessadas em nas atrações, porque ali a gente entrega um conhecimento junto, não era só ver uma miniatura ou uma olaria, não, entrega todo um conhecimento, como é que é feito o tijolo, como é que é feito uma telha. Então a gente viu que as pessoas estavam muito mais interessadas nisso do que em lojas e gastronomia. Então a gente foi diminuindo as lojas e foi ampliando a parte mesmo de entretenimento. E também o passeio de trem, né, que esse é assim... É icônico, né? Não tem quem não goste. Conta pra quem não conhece, conta como que é o passeio de trem. O passeio de trem hoje, a gente faz um passeio pelo bosque, né? Hoje o parque está fechado, estamos no momento de... a gente vai chegar nessa parte ainda, né? Mas desde que o primeiro dia de Mundo a Vapor sempre teve passeio de trem. E é muito curioso porque as crianças que não viveram isso, ou quem não viveu isso, tem uma paixão enorme pelo trem, sem ter vivido. Então, não tem. É trem, todo mundo gosta, é divertido. A gente tinha um trenzinho pequenininho que os pais tinham que se encolher para entrar dentro do trem e eles adoravam. Então, é diversão, assim, o trem deve ter algumas memórias antepassadas que todo mundo tem uma paixão pelo trem, né? Não tem quem não gosta de andar de trem. E, assim, como que o Mundo a Vapor virou o que ele é hoje, assim, porque inaugurou de uma forma, tu mesma disse, né, que ele foi, eu não sabia que ele foi o primeiro parque temático da Serra, que hoje tem ali vários para todos os tipos de atração, enfim, mas como que vocês foram identificando que realmente ele estava escalando proporções maiores, assim? O boom do Mundo a Vapor foi quando a fachada. Foi colocada aquela fachada com a locomotiva. Com a locomotiva. Isso. Então... Que ano foi? Foi em 99. 99. Tinha uma locomóvel. Tem a diferença entre locomóvel e locomotiva, né? Então, assim, todo mundo acha que tudo é trem. A locomóvel é o que a gente tem, né, hoje das miniaturas, que a tração dela, o que ela faz movimentar são as rodas de cima. E a locomotiva, a tração e o que faz o movimento são as rodas de baixo. Por Olha isso que, só, eu não sabia dessa diferença. A locomotiva anda em trilhos e a locomóvel não, ela faz girar alguma coisa, né? Ou movimentar alguma coisa. Então, é essa a diferença. E a gente tinha uma locomóvel na frente do parque. E o pai sempre dizia, a gente tem que botar alguma coisa atrativa, não tá chamando atenção. É porque não fazia a relação, né, do que era. E não chamava atenção aquela fachada. E o pai ganhou um pôster de um amigo e depois a minha tia mandou também uma matéria de um jornal de São Paulo em que apareceu um acidente em Monte Parnasse. Então, o amigo do meu pai entregou esse pôster e o pai olhou e disse, vou fazer isso um dia. Nós não, é loucura, não pendurar uma locomotiva.
E ele ficou olhando aquele e foi atrás, e ele conseguiu uma locomotiva em Atibaia, foi lá. Atibaia. Ela estava em estado, assim, deplorável, trouxe para cá, para Canela, restaurou toda ela, começou a construir toda a fachada e começou a investir ali, e começou a vender o que ele tinha para investir na fachada. E essa é foi uma fase, assim, bem interessante de quando a gente pensa de ser visionário, né? Aham. E o pai daí chegou, estava construída a fachada, faltava recurso para terminar. E a mãe e o pai decidiram... É porque é um negócio que não, assim, não é barato, não né? Não é barato, não. E aquela fachada, ela é toda em pedra, lapidada à mão. Então, assim, foi um investimento bem alto. E o pai e a mãe disseram, bom, a gente vai precisar vender a casa onde a gente mora. Capaz. Daí eles venderam a casa, foram morar de aluguel. Venderam a casa para fazer a fachada. Para terminar. Uhum. Porque foi vendendo várias coisas, né? Foi vendendo e... Então, e nesse momento, teu tio ainda estava junto com o teu pai? Meu tio estava junto. Só que meu tio, ele fazia na oficina. Ele ficava na oficina fazendo as miniaturas. E o teu pai tinha mais a visão de negócio? A parte de parque ficava com o pai. Ele gostava de ficar lá no cantinho dele, na oficina, fazendo lá as criações deles e não se envolvia com a operação de parque. Então, venderam a casa. Foram morar de aluguel. Então, assim, que eu digo, a coragem, tipo assim, era tudo ou nada. Então, não, era um investimento altíssimo, era a casa da família, né? Casa da família. E aí, isso é muito legal, que eu sempre gosto, sempre reforço quando eu ouço essas histórias aqui, porque a gente ouve histórias das mais variadas, né? É esse passo que muitas vezes às vezes dá um passo para trás para conseguir pegar impulso e ir para frente, que empreender nem tudo, às vezes a gente olha aquela história bonita, aquela história de sucesso, olha lá o parque Mundo a Vapor com a roda canela, e não imagina que num determinado momento o dono do parque teve que vender sua própria casa com a sua família, morar de aluguel para poder investir na fachada do parque, né? Então, para quem é empreendedor, tá ouvindo, tá passando por uma dificuldade, né? Acho que o que fica é essa lição de coragem e de saber que as coisas podem melhorar, né? Claro, a gente não tá dizendo aqui para ninguém vender sua casa, né? Não é isso. Mas, assim, saber que as coisas tendem a melhorar a partir do momento que a gente coloca o propósito naquilo ali que tá fazendo, né? E realmente, foi assim, era tudo ou nada. Então, foi um momento, assim, mas olhando aquela fachada, meu Deus, foi assim, o divisor de águas do Mundo a Vapor, né? Depois da fachada, o parque começou a crescer, e comprou casa, deu casa para as filhas, então, assim... Multiplicou aquela casa, né? Ele multiplicou. Então, a importância também da união, como é uma empresa familiar, a família tá unida. Abraçar junto, abraçar todo mundo junto, Então, que idade tu tinha nessa época? Tinha 30. 30 anos. E quando que tu começou a trabalhar, te envolver no parque, assim? Porque foi desde sempre? Desde sempre. Desde sempre? Eu tinha 18, quando a gente começou ali com o parque. Eu comecei com era uma lanchonete, eu vestida de alemoa, vendendo chopp, acordava cedo para fazer pão de queijo, então assim, as minhas irmãs também todas trabalharam. A gente começou bem no chão de fábrica, ajudando, trabalhando em atendente de loja, atendendo na bilheteria, então assim, a gente... Vocês são 3 irmãs, Três né? irmãs, 3 irmãs, hoje as 3 trabalham no parque? Hoje, 2. Eu, que sou a diretora de marketing, a Lenise, que é a CEO, e a Mariane saiu da gestão e ela está agora com uma empresa de RH e cuidando dessa parte de RH, que é o que ela gosta. Mas somos 3 irmãs. E a mãe, né, junto com a gente. A mãe de vocês está junto ainda. Junto com a gente. E quando vocês devem conversar com ela, assim, principalmente quando vocês inauguram um novo empreendimento ou fazem uma reforma, como vocês estão fazendo agora, vocês devem chegar nela e conversar, nossa, lembra de quando a gente precisou vender a casa? Né? Como que ela vê tudo que foi construído até então? A mãe, ela... sempre foi ela que deu a coragem pro pai, né? O pai sonhava, queria, e ela assim, não, bom, coragem. E com a gente é a mesma coisa. Várias coisas, né? Depois que nós perdemos o pai. Que idade ela tá hoje? A mãe, 73. 73. Então, ela
ela nos apoia muito, assim. Se é pra mudança, ela não fica com aquele ressentimento, ai, não. Que ela vê que é alguma mudança pra melhor, ela vai lá e diz, não, vamos lá. E teu pai, ele acabou falecendo, né? Isso. Que ano que ele faleceu? 2017. É recente, né? Recente, aham. E ele, até o final da vida, ele seguiu à frente do parque. Sim. Ele faleceu num acidente ali perto do Mundo a Vapor. Nossa. Foi uma fatalidade. Então, de manhã ele estava trabalhando com a cabeça a mil. E o pai, ele não parava de criar nunca. E daí, acidente, de tarde já tinha falecido. Mas, então, assim, também foi um momento muito complicado, assim, e agora? O que vamos fazer? Sim, Então, porque a cabeça dele era o que estava à frente de tudo, né? O pai ele já estava passando a sucessão. Nós já estávamos, né, já cada uma com a sua função já bem determinada. Então, assim, já várias vezes ele dizia, agora é com vocês, porque ele estava com 79 anos. Mas ele era o nosso pilar, né? Então, assim, ele estava todos os dias no parque. Todos os dias. Ele era... o parque era a paixão dele. A gente viajava e ele dizia, pai, vamos viajar. Ele não gostava de andar de avião. A gente queria levar ele conhecer a Disney, queria levar ele para a Itália. Ele disse, não, vão vocês. Eu estou no melhor lugar do mundo. Olha Para que eu vou sair daqui, que aqui é o melhor lugar do mundo? Então, ele era muito realizado ali. E ele sentia um prazer muito grande de mostrar o que ele tinha feito. Então, assim, às vezes ele ficava até meio de RP ali. As pessoas, quando reconheciam que era ele, nossa, foi o senhor que fez tudo isso aqui. E ele ia lá e tirava foto com as pessoas. Ou ele fazia a explicação, levava as pessoas. Olha só. Então, ele era muito... faz uma falta muito grande, assim. Todo mundo diz, porque o pai... tanto o pai como meu tio, eles foram muito presentes na comunidade. Fizeram muito pela comunidade. Então, assim, eram... bem conhecidos na comunidade. Então, até hoje, todo mundo fala, meu Deus, trabalhei com teu pai, foi meu melhor patrão. É muito legal ouvir isso das pessoas. Nesses 33 anos de negócio, assim, tu acha que os momentos mais difíceis foram, daqui a pouco, foi a perda do teu pai? Teve algum outro momento economicamente que foi difícil também? Foi, a gente fala, antes da fachada, o pai queria tornar o Mundo a Vapor itinerante. E foi para a Festa da Uva, em Caxias. Tirou todas as miniaturas ali, colocou numa transportadora e foram para a Festa da Uva. E foi o maior fracasso. Então, assim, volta, o que se faz? E daí, vou reabrir de novo, daí fez toda uma decoração nova, vamos abrir de novo. E depois a fachada foi, o boom. E realmente, assim, claro, o falecimento do pai foi um baque. Foi um baque muito grande, tanto para nós, até para todo o trade, né? Assim, as pessoas, todo o pessoal ali que convivia com a gente. O pai tinha muitos amigos, então, assim, foi. Só que, assim, 2 dias depois, estávamos nós lá no parque, com força para continuar. Então, até assim, porque era o sonho da vida dele, aquilo ali, era o grande propósito dele e que fazia ele feliz. Então, é até uma forma de homenagear, né? É dar sequência ao legado. E estão dando sequência ao legado muito bem, inclusive, porque não param de inovar, né? Estão sempre inovando. O parque, ele tá fechado agora, né? Sim, hoje o parque tá fechado. A gente... as previsões são para começo do segundo semestre, né? Para a gente reabrir. Só que a gente vai reabrir um novo Mundo a Vapor, né? Com uma experiência muito melhor. Então, eles estão fazendo um trabalho muito grande aí de cenografia, de estrutura, para fazer uma entrega muito mais sensorial, assim. Então, olha, eu quero saber mais, tá? Do que vem aí no parque. Eu quero que tu me conte mais depois do intervalo. Vamos deixar essa pulguinha de curiosidade aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando esse papo maravilhoso com a Karen Urbani, que é diretora de marketing do Parque Mundo a Vapor e da Roda Canela. A gente ainda nem falou, a gente nem chegou na roda ainda. Na volta do intervalo, a gente vai falar de roda, vai falar das mudanças do parque, o que vem por aí. Não saiam daí. Quem está acompanhando pelo rádio e quiser acompanhar por imagens também, a gente sempre faz o convite lá no YouTube oficial da Rede União, tem a transmissão por imagens também. E depois, se alguém perdeu aí alguma parte da conversa, quer ouvir desde o começo, desde lá de quando começou com o vô da Karen, a história do Mundo a Vapor,
pode conferir toda a conversa completa que vai ficar disponível lá no YouTube. Então agora a gente vai pro intervalinho e já volta com muito mais Papo de Mercado aqui na Rede União. Prepare-se para viver uma experiência única na Roda Canela. 30 cabines totalmente climatizadas, garantindo conforto em qualquer estação. Com impressionantes 52 metros de altura, você terá uma vista única e inesquecível das belezas da Serra Gaúcha. Garanta o seu ingresso no site mundavapor.com.br. Roda Canela, dos trilhos aos céus, diversão para qualquer idade. Papo de Mercado de volta nessa noite de segunda-feira com uma conversa maravilhosa aqui com a Karen Urbani, diretora de marketing do Parque Mundo a Vapor e da Roda Canela. Contou para nós toda a história, como que surgiu o Mundo a Vapor, que eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes têm memórias afetivas lá. E agora, no final do último bloco, a gente estava falando sobre o processo de reforma do parque, né? Que o parque está passando aí por uma reestruturação e tem atração nova. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre esse processo, assim, essa identificação de perceber que o parque precisava passar por uma reestruturação, uma modificação. Como que foi isso? Quando começou? Foi depois da perda do teu pai, em 2017, que isso começou? Não, nós sempre fazíamos, todo ano tinha alguma novidade, né? Então, assim, realmente, depois ali que o pai faleceu, a gente teve que se reestruturar. Em 2019, a gente resolveu ampliar, né, o Mundo a Vapor, fomos atrás de uma parceria. Que ano? Então, 2019. Então, fomos atrás de um sócio, um parceiro, e no fim, nas negociações, a gente ganhou um sócio que está conosco desde 2020. Então, em 2020 entrou uma sociedade para o Mundo a Vapor, o Grupo Pianura, que é uma holding familiar também. Então, duas empresas familiares se uniram para aumentar o parque, crescer. E temos um terreno em Foz, pretendemos, né, ir para Foz, colocar o parque em Foz. E nisso veio pandemia. Então, a gente, né, muda todos os nossos planos. Foi bem desafiador para o segmento de vocês, bem né? Desafiador, foi muito atingido. Então, até hoje, assim, a gente não conseguiu voltar, né? A região ali, né? Foi muito afetada. A gente teve também os episódios do ano passado, que também ajudaram, né? O ano retrasado também teve alguma coisa de problemas climáticos. Então, assim, várias coisas aconteceram. Mas nisso, a gente, então, deixou de Foz, né? Nós íamos fazer o Mundo a Vapor em Foz e vamos olhar para o nosso Mundo a Vapor em Canela e vamos reestruturar o Mundo a Vapor em Canela. E, claro, a gente precisa estar sempre trazendo coisas novas, né? Esse processo de deixar a Foz para depois, porque a ideia ainda é ter lá o parque em Foz, tanto que tu disse que tem o terreno lá, né? Mas veio durante a pandemia esse processo de deixar a Foz para depois e pensar aqui em Canela? Veio, sim. Porque Foz também foi muito atingido, né, com a pandemia. Foz, ele tem um turismo estrangeiro muito alto. Então, a gente... Porque a ideia era, vamos fazer Foz, depois faz Canela, né? Mas daí a gente inverteu e focamos em Canela. Então, a gente adquiriu mais um terreno ao lado do parque. O projeto, ele é para ser um grande complexo, né? Com mais do que uma atração. Então, uma das atrações é a roda. Então, a primeira fase do projeto é a roda. Nós entregamos a roda o ano passado, em abril. Então, inauguramos a roda em abril. E agora, este ano, a gente vai entregar aí a segunda fase do Mundo a Vapor. E depois tem a terceira fase, a quarta fase. Antes de entrar na roda, que eu acho que tem muita gente com curiosidade para saber um pouco mais da Roda Canela,
O que tu pode adiantar já pra gente, assim, dar de spoiler do que vai ter no parque a partir dessa reestruturação que vocês estão fazendo? Bom, quem não conhece o parque, ou quem conheceu o parque, antes a experiência ela era toda mais visual, né? Então, assim, não era tão interativa. E o que a gente está trazendo agora é todo mais uma experiência interativa, uma imersão mesmo no mundo a vapor, né? Então, um exemplo, olaria. Tu vai entrar dentro de uma olaria, tu vai se sentir dentro de uma olaria. Então, todas as atrações vão estar dentro do seu espaço, né? E o despertar o sensorial, então, assim, o cheiro, o calor, frio, conforme cada atração vai estar no seu ambiente. Olha só. Então, a gente faz uma volta ao mundo pelo mundo. Então, a olaria é na Itália. Então, tu vai estar na Itália. Então, olha só. Então, vai ser muito interessante. E, junto com toda essa imersão, entregando todo o conhecimento, né? A gente trabalha com que é um conhecimento. Diferencial desde o começo, que vocês conseguiram identificar já lá no começo dos anos 90, que as pessoas tinham interesse, era nessa parte do conhecimento, né? Isso. A gente trabalha com escolas, então, assim, a pessoa tem que sair diferente como entrou do mundo a vapor. Então, assim, lá com mais conhecimento, com mais bagagem, isso, né? Isso aí. Então, a gente diz, lá tu sai diferente. Alguma coisa tu aprendeu. Então, a gente quer continuar com isso. A gente transforma conhecimento em diversão. Então, a gente está trazendo um pouco mais da diversão, deixando ele mais... Claro, e hoje as pessoas tudo querem a experiência diferente, né? E o mercado também exige isso, né? Sim. Então, a região ali está com muitos parques, vários atrativos para todos os gostos. Então, essa decisão foi de nós. Vamos olhar para o mundo a vapor aqui em Canela e vamos fazer o projeto aqui. E é isso. Como é que vocês veem essa expansão do lugar, assim, da região, da serra como um todo, né? Que a gente vê cada vez mais a serra que a gente ia ali nos anos 90, né? Era diferente da serra do começo dos anos 2000, de 2015, é diferente da serra que a gente tem agora. Como que vocês acompanham esse processo? Porque realmente passa um pouco por isso, de estar sempre num processo de evolução, né? Sim, a gente vê que deu o boom agora dos parques, não só aqui na Serra, mas no Brasil todo. Uhum. Né? Então, assim, a parte de entretenimento cresceu muito. E a região ali já é a Disney, né, do Brasil. Mas o que eu vejo ali da nossa região e o nosso diferencial é o atendimento. Todo mundo fala, né, vai para Serra Gaúcha, o atendimento ali. Então, é o que faz a diferença. Uhum. E nós, no Mundo Vapor, a gente sempre priorizou isso, o atendimento. Que é o atendimento humano, né, o bem receber dos nossos visitantes. E a região é conhecida como, né, atender muito bem as pessoas. Então, quem vem para cá tem que entrar nessa cultura de bem receber. Exato. Porque é o que o consumidor espera quando está lá, né? Então, assim, hoje o consumidor é muito exigente. Então, assim, mudou muito o perfil também, pandemia mudou. É um consumidor de experiências, né? Então, o atendimento passa por isso, porque, como tu disse, tem toda essa questão, por exemplo, sensorial, que está dentro do pacote de experiências, mas a forma como tu é tratado, tu é conduzido nesses ambientes, gera também uma experiência, né? Então, tudo isso passa por esse processo, né? O parque, né, no nosso projeto que estamos fazendo, nós temos um núcleo criativo nosso interno, que estamos trabalhando em cima de um storytelling. Então, todo esse o fluxo que o visitante vai fazer, a gente vai criar várias situações a qual ele vai se identificar. Então, a hora que ele se identifica, ele cria conexão, né, com a empresa ou com o momento que está ali. Então, em algum momento, a gente vai tocar o coração dele. Então, a hora que tu tocar o coração de alguém, é esse, né, o segredo. E vocês ouvem histórias assim do tipo, eu vim quando era criança e agora tô trazendo meu filho. Bastante. Sim, bastante. E também a gente vê muitos os avós, né, com os netos mostrando como é que era a vida deles naquele tempo. É verdade. Muito interessante. E tem gente que se emociona, que chora. Então, sim, porque assim, traz uma memória
às vezes que a pessoa nem lembrava mais, que estava lá guardado numa gavetinha dentro da cabeça, e aí aquilo ali aviva e traz não só a memória de como era uma olaria, mas do que aquela pessoa vivia naquele espaço, ou naquela época, com quem convivia, né? É muito afetivo, né? É muito bonito, assim, ver o avô explicando pro neto. Assim, é muito legal. Então, tudo isso, assim, é o que nos move, né? É o que as pessoas estão lá vendo e assim, é muito difícil alguém sair do mundo vapor, né? Não satisfeito. Porque a gente tem uma entrega muito legal de conhecimento. Voltando um pouquinho ali para a pandemia e para aquele momento difícil, como foi que vocês tentaram, como vocês fizeram para driblar, na verdade, as dificuldades impostas por aquele momento? Porque chegou um momento que tinha que fechar, não tinha o que fazer, e aí tu tem folha de pagamento, tu tem fornecedores. Como que vocês fizeram para driblar com essas dificuldades? A gente, era assim, um quebra-cabeça, né? Eu imagino. Mas a gente fez de tudo para não demitir né, os nossos colaboradores. Então, tentamos segurar o máximo que a gente conseguiu. Ficamos 4 meses fechados. 4 meses. O impacto na receita deve ter sido muito grande. Como a gente tem o parque já tem anos, né, no mercado ali, a gente tinha alguma, né, gordura para reserva para queimar nesse momento. Para queimar, então assim, a gente priorizou manter todos os colaboradores, mas chegou um momento que a gente teve que fazer algumas escolhas, então assim, foi muito difícil. E claro, a gente reabriu, como o parque é fechado, então tinha todas aquelas regras, né, para lugares fechados. Então, assim, foi bem complicado. Daí era horário reduzido, os cuidados extremos, daí assim, tu não tinha receita, mas tu tinha que ter mais gente para os cuidados, né, com higiene. Então, assim, foi, mas... Quantas pessoas trabalham no parque hoje? Hoje são 60. 60. E aí, com a reinauguração agora para ser em abril, metade do ano, daqui a pouco? Não, segundo semestre. Segundo semestre. Segundo semestre. Com a reinauguração, vocês pretendem aumentar o número de pessoas? Aumenta. O que a gente fez? Quando a gente fechou o parque para reforma, os colaboradores do Mundo Vapor migraram para a roda. Então, assim, todo mundo pergunta, fecharam o parque, os colaboradores. Não, foram todos para a roda. Então, porque a roda precisa de uma estrutura também de pessoas, né? Então, a gente vai ter que... Aqueles que eles dizem, os órfãos do Mundo Vapor querem voltar para o parque, né? Porque os monitores, os que trabalham no parque. Então, a gente vai ter que, sim, contratar alguém para ficar na roda daí. Vai chegar uns 100 colaboradores, eu acho, complexo todo, assim. Que legal, que legal. Bom, vamos falar de roda, então. Vamos falar de roda. Roda Canela é uma iniciativa nova na Serra, né? Enfim, por que a roda? Como que surge essa ideia? Enfim, de onde surge a Roda Canela? A Roda Canela, ela surge da ideia de que precisamos fazer algo diferente. Precisamos colocar uma atração diferente. Realmente, hoje o Mundo a Vapor é o que os irmãos Urbani, né, fizeram, e a gente vai manter o que eles fizeram, vai melhorar cada vez mais, vai cuidar e... Só que assim, não tem mais os irmãos Urbani fazendo miniaturas. Então a gente vai preservar o que eles fizeram e a gente vai ir pro lado da diversão. Então, quando a gente fala transformar conhecimento em diversão, vamos atrás da diversão. E veio a Roda Gigante, porque os nossos sócios do Mundo a Vapor são os mesmos sócios da Roda de BC e da Roda de São Paulo. E eles trouxeram essa ideia, quem sabe vamos colocar uma roda gigante. Meu Deus, roda gigante. E abraçamos a ideia e começamos a construir, tivemos que refazer o nosso projeto. Sim, porque vocês tinham desenhado ali um projeto para o Parque Mundo a Vapor a partir do que, né, vocês tinham que não... E não tinha uma roda ali, né? Uma roda gigante, realmente gigante ali no meio. 52 metros de altura. Pois tem que reestruturar muita coisa, né? Então, no decorrer ali da gente construindo esse novo projeto da roda, veio a oportunidade de adquirir o terreno do lado. Então, a Interparks, que é a empresa
dos nossos sócios, que tem toda, né, a expertise de roda gigante. Então, eles vieram, né, com essa expertise. Quanto tempo levou para fazer a roda ali? 1 ano. Rápido até, rápido. né? Uhum. Ela veio da China. E o que demora é a estrutura, né? Toda a estruturação dela, né? Montar ela. Não, a estrutura usa embaixo, os pilares, tudo. Isso aí. Tá. Que não é um equipamento leve. Então, imagino. Então, assim, ela veio da China e daí, claro, na parte de montar ela é mais rápida. Uhum. Mas daí a gente criou todo um complexo ao redor ali da roda. E a gente entra com a expertise de parque, né? Então, assim, de operação de parque. Então, juntou aí pessoal conhecimento da roda com a gente de parque, atendimento. E tá muito legal lá. Nossa, Como que tá? Inaugurou em abril, né, do ano passado. Inaugurou em abril do ano passado. Como que tá a procura? Como que o pessoal tá devolvendo para vocês, assim, como tá sendo a experiência? A gente inaugurou dia 26 de abril. E logo veio aquilo tudo, né? Aquilo tudo. Então, ficamos 1 mês fechados. Reabrimos com o público local, muito legal. Então, assim, a gente tinha bastante gaúcho. E o pessoal foi prestigiar. Até porque a gente não tinha aeroporto, né? Então, a Serra sofreu muito nessa questão da retomada do turismo. Foi um ano muito difícil, 2024, porque o aeroporto, ele, se eu não me engano, foi em final de novembro, dezembro, né, que ele voltou a operar. Então, foi praticamente 1 ano sem aeroporto, né? E aí a gente perdeu o inverno na Serra, por exemplo. Que Sim, a temporada de inverno. Que é super valorizada, enfim, que as pessoas vêm do Brasil inteiro. Então foi um ano muito difícil. E aí vocês, mais uma vez, precisaram ter jogo de cintura nesse processo aí, né? Que vindo recentemente de uma pandemia, daí agora com um novo empreendimento ali e com uma reestruturação do empreendimento que já tinha... Haja jogo de cintura, né? Mas... é isso, é coragem, né? Coragem. É coragem, é acreditar. Tu tem que acreditar no teu produto, né? Então a roda ali, claro, esperávamos bem mais, um público, né? Não teve, mas a gente conseguiu levar e agora está começando a retomar o turismo. E a retomada mesmo a gente acredita que seja na Páscoa. Agora na Páscoa tem uma procura bem grande também, né, na Serra. Então a retomada seria na Páscoa. E a gente vamos inventando, fizemos o Réveillon na roda, então foi o primeiro Réveillon na roda. Conta um pouquinho dessa experiência de fazer, como que surgiu a ideia de fazer um Réveillon na roda? A roda de Balneário Camboriú é de São Paulo, eles fazem a contagem regressiva. Então a gente, vamos fazer a contagem regressiva. Só que quando a gente fez a inauguração, a gente fez uma grande festa e ficou muito legal. Então, assim, o ambiente ali é propício para festa. E a gente, então vamos fazer o Réveillon. Então, vamos fazer o Réveillon na roda. E foi muito legal, assim, a contagem na roda é muito emocionante, né? Ver a contagem regressiva, a gente colocou fogos, shows, DJ. Então, assim, tinha espumante para brindar a virada. Então, foi uma grande festa, assim. É a primeira, né? Então, assim, a gente acredita que agora, daqui pra frente, já vai virar todo ano. Uma tradição. Isso aí, tradição. E, assim, pra quem não conhece a roda ainda, nunca ouviu falar, quais os diferenciais, o que essa pessoa vai encontrar? Conta pra gente o que é a Roda Canela, como que é a experiência da roda? A roda, hoje, a nossa roda é uma roda super moderna, é um design único. Não tem nenhuma roda, tem o mesmo design que o nosso. Então, assim, vai ver, ela é muito bonita. E as cabines todas climatizadas. Então, cabine fechada. Vai ter a vista 360 da Serra Gaúcha. É muito interessante a vista. O horário do pôr do sol, então, assim, tu pega às vezes o pôr do sol ali, ou o pós-pôr do sol, que eu acho mais bonito ainda. 20 minutos... vai subindo, eu ia perguntar quanto 20 tempo minutos e tu vai subindo e tu vai acompanhando uma araucária e indo até o topo da araucária. Então, assim, vale muito a pena. E é um passeio muito gostoso, seguro, bem tranquilo. E pode criança, pode... Pode. A gente trabalha com 6 pessoas em cada cabine, até 6. E a gente tem a cabine VIP com casal, quer brindar, pedidos de casamento. Agora o que a gente faz na roda é... Tem essa experiência também. Na cênica da roda a gente tem pedido de namoro, pedido de casamento, chá revelação.
Capaz. Muito legal. Então, assim, é feito todo um vídeo, né, para aquela cênica. E ali é feito chá revelação. O que é a cênica? Explica pra gente. A cênica é o LED da roda. O LED. Onde a gente às vezes vê, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, eles fizeram uma homenagem à Fernanda Torres, quando ela ganhou o Globo de Ouro, né? Aquilo ali, né? Isso aí. A gente fez do Senna, quando teve uma homenagem pro Senna, as 3 rodas fizeram. Então, assim, a gente fez pro Rio Grande do Sul, que foi muito bonito, na época das enchentes. Então, quando passar ali, de noite passa ali, tem sempre um show, né, de LEDs na roda. E quando é algum pedido, para tudo e é feito, né, um vídeo especialmente para né, aquele, chá revelação, menino, menina. Daí se é menino, a roda fica toda azul, se é menina, fica toda rosa. Que legal. Ou então, fulana, quer casar comigo? Tem na roda também. Ai, que legal, eu não sabia dessas experiências. E tem bastante procura? Tem bastante, Que legal. A gente investiu agora toda uma parte de sonorização, então, assim, tá bem legal. Ali tem muitas oportunidades, assim, de eventos. E como que tu acha que a roda e o parque se complementam? O parque a gente fala do passado, né? E a roda é o futuro. Então, a gente trabalha com o tempo, né? Olha que bonito isso. Trabalhamos com o tempo. Com o tempo, verdade, tempo. Passado e futuro. E a roda é o tempo de hoje, aproveitar o tempo de hoje. Então, assim, é essa nossa mensagem, assim, da roda. A roda hoje a gente trabalha com os 4 elementos. Né? Então, assim, que são os 4 elementos? Explica pra gente. De que forma eles aparecem na roda? Elas são tematizadas dentro das cabines. Cada cabine fogo, água, ar, terra e ar, né? Então, é esse o viver o hoje, o cuidado do planeta hoje. Que a gente percebe cada vez mais necessário isso, né, Karen? Então, essa é a temática da roda hoje, né? Quando a gente inaugurar o parque, provavelmente a gente vai mudar. Mas essa temporada é dos 4 elementos. Temporadas, mas é isso, assim, todo mundo fala, sair do passado e ir pro presente. Mas, assim, agradecer o passado, né? Porque se não fosse o passado, nada disso existia. Mas cuidar do futuro e viver o presente. Então, é o tempo. E tu vê, né, que a tua família, de uma certa forma, inovou lá em 91 com o primeiro parque temático da Serra Gaúcha, que hoje é berço de vários outros parques de todos os tipos, né? Que a gente bem sabe que tem lá. E agora inovou de novo, trazendo a roda, essa experiência da roda, que a gente já tem em outras cidades do Brasil, mas não tínhamos aqui ainda. E aí vocês trazem essa experiência da roda. E a gente pode continuar esperando muita inovação da família e do parque como um todo? Sempre. Agora sim. Já tem coisas assim toda o parque, essa reestruturação toda do parque, repaginação, vai ser uma experiência completamente diferente. A gente vai manter todo o DNA, o tema, mas é isso aí, a gente vai enriquecer bem mais. E depois, sim, a gente quer fazer restaurante também, um restaurante temático. Depois a gente vai construir um prédio atrás com outras atrações mais modernas. Então, assim, futuro, várias coisas. Então, assim, o nosso Elas tema... não param. O nosso tema nos dá a possibilidade aí de inventar. Muitas possibilidades, né? Bom, e falando de Foz, assim, porque vocês têm ali... Eu fiquei com essa dúvida, né? As miniaturas estão ali com vocês. Como que seria um outro parque numa outra cidade com o mesmo tema? Não, nós temos miniaturas para Foz, porque na trajetória do Mundo a Vapor, meu pai foi para Caldas Novas e colocou o Mundo a Vapor em Caldas Novas. Também teve isso. Colocou o Mundo a Vapor lá em Caldas Novas e lá não deu certo também. Recolhe todas as miniaturas, volta para Canela. E vocês têm esse acervo daí? A gente tem esse acervo, Então para mais um parque para mais um parque temos. Olha só. Daí para os próximos parques a gente tem que achar os substitutos. Não, mas já tem o pessoal trabalhando com ela, já se inteirando, já conhecendo, né? Porque é uma história tão bacana, né? Que a gente precisa perpetuar, precisa levar adiante. É muito inspirador histórias, assim, ouvir esse tipo de história, porque hoje a gente olha para a roda, a gente olha para o parque, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, e a gente não imagina
como que Por foi, trás. né? O que tem por trás. Não, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, muita luta, né? Altos Muita e baixos. união de uma família, né? Muito unida. E agradeço demais, Karen, a tua presença, a tua disponibilidade para estar aqui hoje, contando um pouco dessa história, dividindo isso com a gente, porque é tão rico, tão enriquecedor. Tenho certeza que a nossa audiência gostou muito dessa história. E te peço para convidar as pessoas para conhecer o parque, para conhecer a roda. Eu que fico feliz de estar aqui. Eu adoro falar da história. Como eu digo, a gente tem orgulho, né, de uma história que foi feita com tanto trabalho, com tanto amor e dedicação. Então, assim, eu me emociono quando eu falo do parque. Eu sou apaixonada pelo parque. E só... hoje nós estamos com o passeio de trem. Então, a gente tem um pouquinho do Mundo a Vapor lá no parque. Olha só. Nós retomamos o passeio de trem. Então, assim, se as pessoas querem ir lá conhecer a roda e vão poder passear no trem também, né? Então, assim, ter um pouco de nostalgia aí do Mundo a Vapor, matar um pouco as saudades. E convido as pessoas a irem para a roda. É um ambiente muito legal. A gente tem toda uma parte lá de pipoca, sorvete, picolé, drinks, pizza. Então, assim, dá para fazer um passeio muito divertido com a família. Temos a lojinha de souvenirs, lembrancinhas lindas da roda. E pôr do sol maravilhoso. Se puderem ir no pôr do sol, assim, é demais. Fica a dica de quem conhece. Quem quiser pedir alguém em casamento. Ó, quem tá ouvindo quer fazer um pedido de casamento, um chá revelação. Um chá revelação, lá é o lugar. Lá é o lugar perfeito, vai surpreender com certeza. É isso. E quem quiser comprar os ingressos, como que faz? Tem como comprar lá na hora? Dá pra comprar antecipado? Dá pra comprar antecipado. É Parque Mundo a Vapor. A gente tem desconto para ingresso antecipado, tem preço especial para gaúcho, tem preço especial para morador. Então... é pelo site daí que pelo faz site ou na bilheteria. Na bilheteria. Na bilheteria. A entrada é pela fachada do Mundo a Vapor. Então, entrando ali na bilheteria já E tem nas todas as redes opções. sociais, como que encontra? Parque Mundo a Vapor. Parque Mundo a Vapor. E Roda Canela tá dentro do Parque Mundo a Tá Vapor. dentro do Parque Mundo a Vapor. Tá dentro do parque. Então fica aí, tá todo o serviço de bandeja, né, pra vocês, com várias ideias, inclusive pra quem quer casar, pra quem quer revelar aí o bebê, enfim, várias ideias, até pra fazer um passeio romântico, Isso, né? Não, a gente tem a cabine romântica com espumante, bombom. Fazer aquele agrado. Fica o convite, agradeço muito a tua presença mais uma vez aqui, foi uma conversa maravilhosa. A gente vai ficando por aqui com o Papo de Mercado dessa segunda-feira. Na próxima semana, mais uma história inspiradora aqui no Papo de Mercado. Me despeço de vocês, me despeço da Karen. Tchau, Karen. Tchau, muito obrigada. Obrigada, mais uma vez. Obrigada eu. E até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.